9h30 da noite contra o Volta Redonda em São Januário, o Vasco volta a campo. Esse jogo é válido pelas quartas de final do Campeonato Carioca. E obviamente todo torcedor do Vasco vai torcer para o time ganhar essa partida. Porém, o que o Vasco realmente precisa levar como prioridade e se importar é com o Campeonato Brasileiro, que o Vasco já tem uma situação bem complicada. Porém, o Vasco vem utilizando o seu time titular, o técnico Fernando Diniz, em todas as partidas, né? Seu time teoricamente titular em todas as partidas, tanto do Carioca quanto do Campeonato Brasileiro. Essa sequência pode sim desgastar os jogadores fisicamente, porém o Vasco ele precisa vencer todos os jogos. O Vasco ele só vai sair dessa fase ruim, difícil, com vitórias. É a única forma. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas modificações que o técnico Fernando Diniz pode fazer para dar uma chacoalhada nesse elenco do Vasco. Realmente para fazer o time acordar, cara, porque tem alguns jogadores do Vasco que estão dormindo e se não vem dando certo com a escalação que ele vem utilizando, o Vasco não vem conseguindo obter resultados, ele precisa modificar para quem sabe aí sim ele ter um resultado positivo. E é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, as opções que tem o Fernando Diniz para ele modificar esse time titular do Vasco, não só visando esse jogo diante do Volta Redonda, mas quem sabe até o restante da temporada. O Diniz ele tem que priorizar o resultado que os jogadores vêm entregando dentro de campo. Se jogador X está jogando bem, ele tem que ser titular. Não importa se o outro jogou bem ano passado, não importa se o outro tem mais nome, cara, se o campo tá te mostrando que esse jogador tá entrando, tá fazendo mais a diferença, ele precisa ser titular, porque ele tá vendo um momento melhor. Vem comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes. Vem. Esse em si não é um vídeo de provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã diante do Volta Redonda. É um vídeo de algumas modificações que eu faria nesse time do Vasco para tentar realmente dar uma chacoalhada e acordar o elenco, mudar um pouco a característica, mudar um pouco os ares também para ver se as coisas voltam a funcionar e o Vasco comece a marcar gols, comece a realmente fazer partidas que empolguem o seu torcedor, visando aqui os jogadores que estão em um momento melhor. Beleza, cara? Vamos lá. Léo Jardim é o goleiro titular do Vasco, não tem muito para onde fugir, até porque o reserva Daniel Fusato até fez uma boa partida diante do Boa Vista nesse ano, mas não é um goleiro nada confiável. Eu até acredito que o Fusato joga melhor com os pés do que o Léo Jardim. O Léo Jardim ele tem um problema muito grande, cara, de jogar com os pés. Ele melhorou nisso desde a chegada do Fernando Diniz, é bem verdade, mas ainda tem muitos problemas o Léo Jardim nesse jogo com os pés. Vê vários goleiros que vêm jogar contra o Vasco que tem uma boa qualidade no jogo com os pés e como isso faz muitas vezes a diferença para ele conseguir encontrar o homem livre fugindo da pressão. O Léo Jardim já tem essa dificuldade maior, mas beleza, o que tem é o Léo Jardim. Na lateral direita eu já colocaria o Paulo Henrique como titular. O Paulo Henrique inteiro fisicamente, não pode ser reserva para o Puma Rodrigues. O Puma tem sua importância no elenco do Vasco, é um jogador que ajuda com gols e tudo mais, porém o Paulo Henrique ele tem a parte física que salta muito, né, em relação ao Puma Rodrigues. O Paulo Henrique é um jogador que ataca melhor nesse ponto de vista de chegar até a linha de fundo, de conseguir colocar essa bola até a linha de fundo para criar possibilidades de cruzamentos para dentro da área, para municiar os atacantes. É um lateral que aguenta mais essa recomposição defesa-ataque. Talvez tecnicamente, assim, quando a gente vai falar de passe e tudo mais, o Puma pode até ser melhor, mas o Paulo Henrique ele agrega mais no time do Vasco, e para mim é indiscutível o titular dessa posição. O Paulo Henrique não vive um bom momento, ele só vai voltar a viver um bom momento se ele voltar a jogar bola, né, cara? Ele tem que jogar para viver esse bom momento novamente. Então eu iria de Paulo Henrique como titular. Na zaga, visando o jogo de amanhã, talvez o Fernando Diniz entre com o Saldívia para preservar a minutagem do Cuesta, algo do tipo. Eu acredito até que o Cuesta está sofrendo críticas extremamente injustas da torcida do Vasco, porque ele cometeu um erro ali de passe na saída de bola no jogo diante do Bahia, que acabou não resultando em gol pro Bahia nem nada no segundo tempo, mas tirando isso, o Cuesta foi o melhor zagueiro do Vasco naquela partida. Ele era o zagueiro que conseguia recuperar bolas, era o zagueiro que conseguia encurtar o espaço do William José e tirar esse conforto do centroavante do Bahia jogar de costas. O Cuesta fez um bom jogo diante do Bahia. Não foi falha dele e nem até assim do Robert Renan pro Vasco ter perdido aquele jogo. Eles fizeram uma boa partida como dupla de zaga. Só que tiveram outras questões, né? Aquela falha de posicionamento de bola parada que acabou causando resultado. Mas tem essa possível modificação. A entrada do Saldívia no lugar do Cuesta. Eles vira e mexe, revezam ali. O Fernando Diniz vem revezando os dois. Até mesmo para preservar um pouco a minutagem de um, preservar a minutagem do outro nesse início de temporada. Na zaga pelo lado esquerdo é indiscutivelmente o Robert Renan. Até porque o Vasco tem o Lucas Freitas na zaga, mas eu acho o Robert Renan um nível bem acima do Lucas Freitas. E na lateral esquerda, o Cuiabano está em plenas condições físicas, pelo menos ele vinha jogando no Sub-21 do Nottingham Forest. É um jogador que, claro, vai precisar
entender mais da filosofia de jogo do técnico Fernando Diniz, precisar pegar mais entrosamento com os companheiros. Todo jogador precisa de um tempo de adaptação no novo clube. Mas o cuiabano precisa ser titular da lateral esquerda do Vasco já no jogo de amanhã. Se ele tá bem fisicamente, nada impede o cuiabano de jogar. É um jogador que vai ser muito importante pela força ofensiva que ele tem. É um lateral muito mais físico do que o Lucas Piton, cara. O cuiabano, ele tem velocidade, ele tem força, ele bate bem pro gol. São características parecidas, por exemplo, com as características do Paulo Henrique, que me agradam muito para um lateral. O lateral tem que aguentar ir e voltar. E o cuiabano conclui bem também, é um cara que sabe fazer gol e que, pô, em um momento de dificuldade, os atacantes não estão conseguindo empurrar a bola pra dentro das redes. Às vezes tu tem um lateral que faz gol, cara, é importante. No caso aqui da esquerda com o cuiabano. Então o cuiabano pra mim já seria titular, já seria a primeira grande troca aqui nas laterais. O Paulo Henrique de volta ao time titular e o cuiabano assumindo a vaga do time titular também. No meio de campo não tem pra onde fugir, é Barros e Thiago Mendes, até porque a gente não tem outras opções no momento. O Vasco precisa contratar mais volantes para trazer profundidade nesse setor do meio de campo. Mas assim, eu não acho que o problema do Vasco é Barros e Thiago Mendes no meio de campo e por isso não tá rendendo. Pelo contrário, eu acho o Thiago Mendes um jogador muito bom, né? Vem fazendo um excelente início de temporada. O Barros tem alguma dificuldade maior com passes longos para dar um pouco mais de dinâmica na hora de passar a bola, principalmente quando a gente vai falar em passes mais progressivos, mas é um jogador importante recuperando bolas, um jogador que se impõe no meio de campo, é um cara incansável. Então assim, não, o problema do Vasco não passa por aqui no momento. É claro, se você puder qualificar esse setor e trazer jogadores de uma qualidade maior, é sempre importante, né? Quanto mais opções você entregar para o seu elenco, é melhor. Isso é óbvio. E aí do meio pra frente eu faria grandes modificações, cara. E aí realmente poderia impactar. Por quê? O Andrés Gomes indiscutivelmente é o ponto esquerda do Vasco, assim, é indiscutível. O Vasco gera muito jogo com o Andrés Gomes. No meio de campo, eu colocaria o Felipe Coutinho um pouco no banco de reservas e colocaria o Rojas como titular, porque o campo vem mostrando no momento que o Rojas tá em um momento melhor, cara. E até mesmo para você preservar o Felipe Coutinho. Pô, se ele não tá vivendo um momento tão bom, talvez o Felipe Coutinho melhore daqui a 2, 3 jogos, volte a jogar muito bem e tudo mais. Futebol pode acontecer. Mas hoje o Rojas vem pedindo passagem para ganhar mais minutagem. É um jogador que tá conseguindo trabalhar passes mais verticais. É um cara que toca o tempo todo na bola quando ele tá em campo. Vai cometer erros, é óbvio. Mas é um jogador que tá sendo mais proativo do que o Felipe Coutinho. Então eu iria de Rojas já para essa partida diante do Volta Redonda, visando até um teste para a partida contra o Santos. Eu sei que é difícil tirar o Felipe Coutinho do time. Ele tem uma hierarquia muito grande, ele é o capitão da equipe e tudo mais. Mas se o campo tá pedindo, cara, tem que jogar. E aí pelo lado direito, né, na ponta direita, o Vasco tem aqui o Nuno Moreira, que eu não acho que vem jogando tão mal como vem sendo citado por algumas pessoas e tudo mais. Mas o Marino, cara, é um jogador que entrou bem no jogo diante do Bahia. Senti ele dando mais dinâmica, senti ele já com um pouco mais de confiança. E o Marino, cara, pode ter certeza, todo jogador quando ele chega, ele precisa de um período de adaptação. Foi assim com o Andrés Gomes. Os primeiros jogos do Andrés Gomes demorou a engrenar, mas depois que engrenou já era, esquece. A mesma coisa vai acontecer com o Marino. Ele é um jogador que sabe o que é interessante dele e do Paulo Henrique jogando juntos. O Paulo Henrique gosta muito de ocupar essa faixa lateral. O Marino, muitas vezes, apesar dele ser destro, né, jogar com o pé bom pra chegar até linha de fundo, ele gosta de jogar por dentro. Ele gosta de trazer a bola um pouco mais por dentro, o Marino. E aí eles podem se casar muito bem. Então, eu descansaria até um pouco no Nuno Moreira, deixaria ele um pouco no banco e entraria com o Marino, cara, que é um jogador também de qualidade. É um jogador de qualidade, de força, de intensidade, que precisa ganhar minutagem. O jogador só vai se adaptar ganhando minutagem jogando. E a torcida do Vasco precisa entender que todo jogador também precisa de adaptação. O problema é que a gente precisa de uma resposta logo. E quanto mais rápido o Marino estiver ambientado, mais confiante ele estiver já jogando, cara, vai ser ótimo. Além do mais que poderemos ter aqui um trio, né, de colombianos no meio do Vasco. Com o Gomes, o Rojas e o Marino. Jogadores que se entendem muito bem. E aí, para ser o centroavante do Vasco, é Brenner ou Spinelli. O Brenner tá vivendo também esse período de pegar ritmo de jogo, de adaptação. É um jogo que vai ser importante pro Vasco. O Spinelli, eu não sei a condição física dele, mas eu acredito que em breve ele deve ganhar mais minutagem e vai brigar com certeza por essa vaga de titular. Talvez amanhã até o Fernando Diniz já teste o Spinelli no time titular do Vasco, ou então ganhe mais minutagem no decorrer do tempo. Outra possibilidade é você colocar o Brenner jogando por algum dos dois lados e trazer o Spinelli, por exemplo, mais como um centroavante, seja mais peso na área. Mas já deu pra a gente perceber nos minutos de jogo do Spinelli contra o Bahia que ele não é aquele centroavante estilo Verratti.
Aquele cara que sai da área, que erra tudo. Não, ele sabe fazer um pivô, ele protege bem a bola, ele sabe jogar de primeira pra escorar pra algum companheiro vindo de frente. Ele tem mais jogo fora da área. E dentro da área é tempo de bola, é ritmo de jogo. Daqui a pouco ele vai estar marcando gols naturalmente. O Vasco, ele é um time que ele consegue fazer essa bola, cara, o tempo todo transitar nessa região aqui do campo. A bola o tempo todo cruza de um lado pro outro na área. O tempo todo, cara, essa bola tá cruzando na área. Tá faltando um jogador pra colocar essa bola dentro das redes. Tá faltando jogadores atacarem mais esse espaço aqui, ó. Cadê? Coloquei aqui errado, ó. Tá faltando jogadores agredirem mais esse espaço aqui, essa zona aqui do campo. E o Spinelli é muito bom fazendo isso. Então pode ser que ele ganhe essa vaga titular do Brenner com o tempo, mas são dois jogadores de um bom nível que eu acredito ainda no futebol desses dois. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu colocaria esse time aqui já, até no jogo diante do Volta Redonda, com Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívio ou Cuesta, aí pra mim tanto faz. Robert Renan, Cuiabano, se tiver condições de jogar 90 minutos, ou pelo menos 70 minutos, até pra ganhar minutagem, ritmo já pro jogo contra o Santos. Cauã Barros, Thiago Mendes, Andrés Gomes, Rojas, Marino e Brenner ou Spinelli. Isso, cara, gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra tu não perder nada que eu publicar aqui. E é isso, comenta embaixo teu palpite mesmo pra Vasco e Volta Redonda. Eu vou ficando nessa, abração do Francesco, nós fui.